Olá, tudo bem com vocês? Estamos inicializando mais um programa de podcast do estúdio de podcast da Hortência FM. Estamos no mês de setembro, mês de valorização da vida e combate ao suicídio. O nosso podcast tem o patrocínio da Vale Vita, água mineral aqui de São José do Hortêncio, uma empresa com muito orgulho aqui de São José do Hortêncio. Também quero pedir para vocês se inscrever em nosso canal. Se inscreva no nosso canal da Hortência FM, deixe o joinha no vídeo, interage, pode comentar nos comentários do vídeo. Estamos recebendo os psicólogos da rede municipal aqui de São José do Hortêncio. Estamos recebendo aqui no estúdio da Hortência FM o Felipe, psicólogo do posto de saúde, a Diana, também faz parte da rede municipal aqui de São José do Hortêncio, e o Valdoir, ele que é encarregado na parte mais da educação, né? Isso, da rede de educação de Hortêncio. Isso aí, então. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, prazer, e que bom que tu marcou esse bate-papo aqui para a gente conversar sobre esse tema tão sensível, né? Uhum. Primeira questão, o que vem a ser essa campanha do Setembro Amarelo? Bom, essa campanha, então, ela é uma campanha de valorização da vida, como foi dito, né, e de combate ao suicídio. A ideia é a gente trazer e agregar, então, informações importantes sobre o tema, tá? Tanto como um alerta sobre a incidência, sobre o que acontece, quando a gente tem que ter atenção na casa da gente, ou na escola, ou de um colega de trabalho também, para poder ajudar e estar, assim, de alguma forma diminuindo, né, a incidência desse problema, assim. Se a gente for pensar em São José do Hortêncio, é um tema bem importante e bem fundamental, sabe? Teve épocas que ocorria muito aqui na cidade, assim, principalmente de homens, né? E a ideia é a gente tentar ajudar, mudar esse cenário, assim, né? Na minha percepção, ele já mudou bastante, mas a ideia é tentar mudar mais, sabe? Que a gente consiga evitar ao máximo isso, assim, porque realmente é muito difícil, muito triste para a família e para todo mundo que está envolvido, É uma perda, né? É, muito, muito difícil. Como é que surgiu o Setembro Amarelo? No Brasil, iniciou em 2015, tá? A partir do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então já existia no 10 de setembro uma data ali para prevenção do suicídio. Só que se entendeu que uma data é pouco, a gente tem que ter um mês para trabalhar esse tema, assim. E isso já estava ocorrendo fora, né, do país, assim. E se usa também o amarelo fora, tá? E daí se trouxe também essa ideia para cá. E a ideia realmente é essa, de valorizar a vida, de combater o suicídio, de desmistificar, né? Era muito comum, né, ter um tabu de falar do assunto. Então se trouxe assim e se colocou um holofote bem importante para o tema, né? Então se a gente for ver antes disso, a gente não falava, né? Era difícil tocar no assunto, se tinha alguns mitos, assim, que até seria bom a gente falar depois, a gente toca neles. E eles trouxeram essa ideia, assim, de que falar é importante, porque realmente é importante. Muito embora a campanha esse ano vem trazendo muito tema de valorização da vida, mas a gente sabe que no passado os temas eram, vamos falar mais sobre isso, né? Por ser um tabu, por ser uma questão que as pessoas têm medo de falar, às vezes vergonha, então ela vai mudando assim a configuração ao longo do tempo, conforme os movimentos que os índices dão, né, conforme que as estatísticas vão saindo, vai saindo movimentos diferentes dentro desse mês. É importante porque é um tema que realmente assusta o mundo inteiro, né? São quase em torno de 700, 800 mil pessoas que morrem por ano, né, ao redor do mundo, né? Então é bem preocupante. Se for ver, a cada 40 segundos teria um suicídio, né? A cada 40 segundos. Então é um número brutal, assim, na verdade, brutal, né? E se a gente for para o Brasil, daí, então, trazendo para a nossa realidade, o Rio Grande do Sul que teria um índice maior. E no Brasil, de 100 pessoas, 17 pensaram já em suicídio.
E de 100, então, 4 teriam planejado já como fazer. De 100, 100, 17 pensaram. Isso, né? Pensando no decorrer da vida. Então é um número alto também, né? Não tem como a gente ignorar, assim. Por mais que no passado tentou se fazer isso, não tem como. A gente tem que sim olhar e enfrentar, sabe? Entender como fazer diferente, né? O enfrentamento disso também. E como é que eu posso identificar isso nas pessoas, no meu colega de trabalho, no meu alguém dentro da minha casa, da minha família? Como é que eu posso identificar que a pessoa está sofrendo com isso e de que forma eu posso ajudar essa pessoa? Se a gente for olhar assim para uma pessoa que tem um determinado comportamento sempre do mesmo jeito na vida, né? Então, ela sempre seguiu um padrão, e esse padrão muda de alguma forma, a gente tem que ter atenção. Muda para pior, né, normalmente. Daí a gente vai ter que ter atenção. Então, eu era uma pessoa alegre, eu gostava de conversar e ir nos meus amigos. Daí eu comecei a me recolher, eu tô mais na minha casa, eu tô mais isolado, eu deixei de passear, perceberam que eu, sei lá, eu gostava de jogar futebol, e daí eu não gosto mais de jogar futebol. Se eu sou jovem, eu tô muito trancado no meu quarto, assim, no nível excessivo já, né? Eu tô mais irritado que o normal, isso é comum no homem. Então, um homem que vinha num padrão mais ou menos que ele sempre teve, daí ele começa a ficar muito mais irritado que antes. Um homem que tá passando por dificuldades também, ou mulher, né, no caso. Então, se a gente tá num momento delicado de vida, daqui a pouco também é um gatilho, né, onde eu vou me fragilizar e posso estar correndo risco daí. Quando a gente vê alguém com essas mudanças, assim, né, que estão mais ligadas a algum transtorno do humor, que a gente fala, a gente tem que ter atenção. O transtorno do humor é o principal fator ali, né, de influência, então, onde a gente tem mais suicídio. Então, pessoas com depressão, transtorno bipolar, por exemplo. Alcoolismo, uso de droga, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente pode entender, assim, como que pode estar abrindo ali para isso. E daí é importante a gente ter atenção, né? Então, se é na casa de vocês, né, na família, na escola, colega da escola, sabe? É importante ter esse cuidado, assim, de mudança de comportamento, de isolamento, de tristeza, de maior ansiedade também. Então, ter atenção nisso, assim. Não sei se tu quer complementar da escola. Achei interessante a tua pergunta, Marcelo, porque a gente tem a cultura de ouvir sempre as pessoas dizerem assim, isso aí é uma frescura, né? O fulaninho fala que vai se matar, esse aí realmente tá brincando, mas na verdade a gente sabe que a pessoa sempre dá sinais, né? Sempre tem alguma coisa. Se a pessoa falou, é porque ela está sentindo aquilo ali. Muito embora, às vezes, pareça que não é tão grave, mas a gente nunca sabe o que está passando dentro de uma pessoa, né? Como que está esse coração, como que tá os pensamentos dessa pessoa, né? Então, assim, os sinais sempre existem. A dificuldade que se tem, na verdade, é de perceber esses sinais, né? E de que a cultura também é não ouvir, é de não prestar atenção. Então, eu acho que a população, que as famílias prestem atenção, né? O Felipe descreveu vários comportamentos que geralmente aparecem nessas pessoas que estão com dificuldades, né? Mas algumas pessoas cometem suicídio e transparece que não tinham nada. E do nada acontece essa tragédia, né? Mas com certeza essa pessoa deixou algum rastro, deixou alguma fala, deixou algum comportamento ali que não foi percebido pela família, pelos amigos. Então é sempre muito importante a gente ter esse senso, né, essa sensibilidade de perceber se um amigo ficou um pouquinho diferente, se um familiar ficou mais recluso em algumas situações. Então é importante a gente sempre ter essa sensibilidade, né? Com certeza. E além disso, também a gente vê muito, né, a questão ao contrário, né? Às vezes a pessoa dá esses sinais, tem esses tabus ainda hoje em dia, né? Mas muitas vezes as pessoas ainda têm a resistência, né, em se aceitar que tá passando por um momento difícil, tá precisando de ajuda, né? Então, a gente precisa, né, falar sobre esse tema.
para que as pessoas tenham informação e que também, né, saibam que existe tratamento, existe forma de ajudar, né? Então, nós ali no CRAS, a gente está sempre de portas abertas, né? Em qualquer momento, qualquer pessoa pode buscar ali, né, ser ouvida, ser acolhida, né? Na saúde também, na educação, enfim, todos esses lugares sempre vai ter algum profissional, né, pronto para escutar, né, essa pessoa, para acolhê-la e para realizar os encaminhamentos, né, para que ela possa passar por esse momento difícil. Temos também o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que 24 horas tem sempre alguém ali disponível para atender. É só ligar no 188 ou então pesquisar, né, ali na internet também tem o chat, né, sempre tem alguém que vai acolher essa pessoa. Existe também o site Setembro Amarelo, que é da Associação de Psiquiatria Brasileira, né? Onde tu pode acessar, tu vai ter informações, tu vai ser encaminhado por CVV. Existem profissionais que são focados nesse trabalho de prevenção do suicídio, né? Então, se eu tô na minha casa, eu tô sozinho, eu tô pensando nisso, eu não tô legal, eu posso tranquilamente ligar, é gratuito, eu não vou pagar, eu vou ser muito bem atendido, muito bem ouvido, acolhido, respeitado. É muito bom o trabalho dele, se eu não me engano é de 1962 a ONG, então é um trabalho bem longo já, assim, que fez muita diferença. Eles têm números bem importantes, assim, de atendimento, de ajuda, sabe? Então, se é difícil chegar ao teu posto, se é difícil chegar na escola, por seus motivos, né, particulares, cada Muitas um. vezes a pessoa não tem alguém que ela possa contar, que ela possa chegar Isso, eu e posso ser. falar do assunto, né? Isso, às vezes é muito difícil por medo do preconceito, né? Sim. Que nem o Valdir falou, vão achar que é bobagem, que não é nada. E esses profissionais ali, e nós também, né? A gente está preparado para ouvir, para acolher, para respeitar, para entender e encaminhar daí também, sabe? O mais importante, eu acho, é que quem tá ruim saiba que tem um caminho ali que dá para seguir e sair disso, né? E às vezes, quando a gente tá assim, a gente não vê caminho. A gente tá olhando para algo muito estreito, a nossa visão fica de alguma forma bem comprometida e a gente não enxerga essas possibilidades. Então tu perde a esperança, tu acha que não vai dar certo, que a gente não vai sair desse buraco. E não importa o problema, né? Pode ser financeiro, pode ser conjugal, pode ser familiar, pode ser uma doença. E isso eu vou favorecer para que eu vá pensar em suicídio, mas a gente consegue ajudar a pessoa a sair dali, sabe? 98, 99% das pessoas que tiram a vida tem algum quadro de saúde mental. Então, quando a gente vai lá tratar isso, a gente consegue sair dessa crise, sabe? E ela é transitória, né? Às vezes eu tô com um pensamento que pode ser mais curto, ou às vezes é de uma hora inteira, todos os dias, bem frequente, assim, de querer morrer, né? E a gente tem como sair de todos esses, né? Se eu tô pensando, se eu tô planejando, se eu tentei, eu também tenho como melhorar. Então é importante buscar ajuda para isso, sabe? E se uma pessoa pedir ajuda para a gente, o que a gente pode fazer para ajudar o próximo, o colega de trabalho, um membro da família, um membro na escola? Eu acho O que a gente pode fazer para ajudar o antes próximo? disso, assim, a gente pode... eu tô na minha casa, eu tô no meu trabalho, eu identifiquei que tem alguém ali que tá ruim. Eu posso ir perguntar, como é que tu tá? Né? E começar por aí, sabe? Porque tu ouvir alguém já vai ajudar muito. Tu vê que alguém tá se preocupando e se importando contigo, que alguém identificou que tu não tá bem, que tu tá triste, ou que tu tá diferente no teu emprego, né? Isso por si só já vai ajudar. Mas não é só isso, né? Então vamos supor que a gente perguntou, e a gente pode perguntar, e deve perguntar se a pessoa tá pensando em morrer. Isso não vai estimular ela a querer fazer, na verdade a gente vai mostrar que a gente está cuidando dela e preocupado com ela. E daí quando a gente perguntar sobre isso, a gente pode perguntar dessa forma, né? Pá, tu tem pensado em tirar tua vida? Tu já pensou em morrer? Ou tu já pensou em não querer mais estar aqui? Sabe? A gente pode perguntar de formas assim, né? É difícil essa pergunta, mas ela é importante ser feita, né? E quando tu for ouvir, então vamos supor que a pessoa traga esse dado, assim, de que tá pensando sim, a ideia é a gente escutar com calma, não interromper a fala, deixa a pessoa falar, ela tá precisando falar, né? Ela vai precisar ser respeitada, eu não posso
criticar, julgar, dizer que não é nada, dizer que não tem importância, ou que, sei lá, dorme bem que tu vai passar. Não, isso é um problema grave que tem que ser acolhido, tem que ser respeitado. E se tu viu que essa pessoa então trouxe, né, algo assim, realmente eu tô pensando em morrer, etc., fica com ela, leva ela até o posto, tu pode levar ali no pronto atendimento que a gente tem. Tem a SAMU, não sei se a SAMU é tão eficaz aqui, né? Em São José, não sei como é que funciona. Se daria, sim, mas tem a SAMU. O ideal é levar para algum pronto atendimento, num hospital, numa emergência, marcar algum profissional logo, né? Mas a gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Então a gente tem que estar com ela e ir até com ela o profissional. Essa que é a ideia. Que daí o profissional vai avaliar ela daí. Como é que a gente pode se prevenir com isso ali, para a gente ter menos risco de suicídio? A gente tem os fatores protetores. Os fatores protetores nos ajudam a ter menos risco. Então, se eu tenho contato importante com familiares, por exemplo, isso vai ajudar no meu dia a dia, né? Eu vou ser provavelmente mais feliz, né? Eu vou ter mais qualidade de vida, se eu tenho amigos, se eu gosto, então, e aqui em São José a gente tem muito a questão religiosa, então se eu frequento a minha religião, se eu sinto significado nela e gosto dela, isso me ajuda. Então, se eu tenho alguma questão de saúde mental, a gente tem que ter atenção. Então, tem que tratar muito bem a minha questão de saúde mental. 98% ou 99% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno de saúde mental. Então, se eu trato bem isso, a minha chance de entrar por esse caminho do suicídio é menor. Né? Se eu estou fazendo acompanhamento com psicólogo, se por acaso eu preciso de remédio, eu tenho que tomar o meu remédio direito, eu não posso parar porque eu entendo que eu devo parar. Não, eu tenho que conversar com um médico, com um psiquiatra ou com um clínico. Então isso é muito importante, esse tratamento da saúde mental também. A gente também pode fazer exercício, se alimentar bem, tomar água, tudo que traz qualidade de vida vai nos ajudar a estar indo por um outro caminho, sabe? Então, tem a nossa parte também, né? Não tem como a gente só depositar no profissional também, que ele vai fazer um milagre, né? Não, tem a parte que cabe a cada um de nós, né? Então, se eu não estou fazendo meu tratamento, eu não estou seguindo as coisas, talvez eu vá por um caminho que não vai ser tão bom. Agora, se eu estou fazendo a minha parte, bom, daí a tendência é a gente conseguir por um melhor caminho. Consegue melhorar mais, isso aí. Pensando em saúde mental de uma forma geral, né? Sabe? Não existe só um remédio que vai fazer milagre, né? Existe a nossa parte também. Então, essa responsabilidade, né, pela nossa vida é fundamental também. Acho que essa dica, né, vale assim para cada um de nós, né? Cada pessoa buscar entender, né, o que faz sentido para si mesma, para o seu bem-estar, né? Então, às vezes, depois de um dia estressante, vai dar uma caminhada, né? Vai fazer uma respiração, né? Se concentra ali em algo que faz sentido para ti, né? Ouvir uma música, fazer uma receita, né? Procurar pessoas que te façam se sentir bem, né? Então, cada um vai ter a sua válvula de escape, digamos assim, e que sejam coisas saudáveis, né? Que contribuem para o nosso bem-estar. Se envolver em tarefas prazerosas, De lazer, recreação, isso também tem um impacto bem positivo na saúde, né? Mas, assim, resumindo o que o Felipe falou, é a tríade da saúde, né? Corpo, mente e espiritualidade, assim, é um equilíbrio, porque nós somos divididos assim, corpo, mente e espiritualidade, então a gente precisa ter um cuidado com esses fatores, né? Não adianta ter só recreação se também não cuida do corpo, porque o corpo, o cérebro, o que é? É físico, né? Precisa de propriedades para funcionar bem. Então, a saúde mental, para funcionar bem, o corpo também precisa estar funcionando legal. Então, eu acho que achar o ponto de equilíbrio, eu acho que desses fatores, que é o que divide o ser humano, né, como um ser vivo, também acho que é importante. E não que seja uma tarefa fácil, né? Uma tarefa difícil para todo mundo, né? E se a gente for vir para a realidade de São José, outra coisa, então, acrescentando só mais uma coisa, a gente tem muito consumo de álcool, né? E também droga tem acontecido bastante também, né? Isso é ruim. Então, se eu conseguir reduzir o consumo de álcool, reduzir o consumo de droga, que entra também em cuidar do corpo, cuidar da mente, etc., vai ajudar também muito, assim, sabe?
E entrando nesse assunto, a gente tem como tratar, né? Então, se eu estou consumindo muito álcool na minha família, se eu tenho um familiar que consome muito álcool, o pessoal faz um trabalho muito bonito aqui hoje para tentar ajudar. E tem sim como ajudar, sabe? É só abrir assim para a gente poder ajudar, né? E chegar pertinho e tentar ter algum contato assim com esse familiar, com essa família. Esses dispositivos, eles existem, né? De ajuda, de prevenção, o CRAS também faz bastante trabalho em relação a isso, então eu acho que a população pode, sim, tomar mão desses serviços e aproveitar, né? Acho que pensando na escola também, né? Se a gente for falar da escola também, hoje a gente tem o Valdoir que está contribuindo muito. A gente tem muitos casos de alunos com depressão na escola? Tem. A gente sabe assim de casos reais, né, já detectados e com tratamento continuado e acompanhados pela rede do município, como a gente também tem casos que ainda a gente percebe que é depressão, mas ainda não teve assim uma evolução da família, a escola vem trabalhando, vem fazendo os encaminhamentos, mas tem o jovem e as crianças, eles respondem de formas diferentes, né? Assim, eles não são que nem os adultos, eles expressam seus sentimentos e as suas emoções de outras formas, né? Então a gente tem que estar sempre atento, mas tem bastante. O Valdoir está cuidando dentro da rede municipal de educação. Isso, não somente eu, né? Eu sou uma parte do serviço, mas eu trabalho em conjunto com o CRAS, com o Conselho Tutelar e costurando bastante relações com a saúde também, porque não tem como a gente descentralizar os serviços, né? Como é uma rede, a gente trabalha em conjunto. Como a gente pode trazer a reflexão sobre a valorização da vida? Bom, nos dias, né, de hoje, assim, na sociedade, né, todo mundo diz estar bem, né? Muitas pessoas nas suas rotinas ali exaustivas, cansativas, mas ainda com isso as redes sociais, né, acabam postando a vida bonita, né, com tudo certinho, toda, né, felicidade, mas a gente precisa ter em mente que nem sempre as pessoas postam o que realmente está acontecendo, né, a realidade. Então, às vezes a gente acaba caindo nessa questão da comparação, né, de se comparar com o outro. Ah, mas o outro é mais feliz, ah, mas o outro tem mais dinheiro, enfim, todas essas questões da nossa vida, né, moderna, assim, e que estão ali nas redes sociais. Então, nem sempre tudo que a gente vê é o que realmente está acontecendo. E aí a gente precisa, né, valorizar a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa história, as nossas marcas, né, sem ficar se comparando ali com o outro, né, com o próximo. Realmente, assim, acho que a pior coisa que o ser humano faz é se comparar, né? Se comparar com outras pessoas, Com outras pessoas nas redes sociais, porque cada um só vai postar na rede social o que convém a ele, né? Exatamente. Isso. Tu não vai postar na rede social as tuas frustrações, os teus problemas. Tu só vai botar na rede social as tuas conquistas, o que tu quer, né? O que te convém, né? E por trás disso, né, tem toda uma história de cada pessoa, né? Então Sim. a gente só vê o bonito ali na rede social. Exatamente. E assim, por trás dessa vida existe vivências, né? Existe uma história, que nem a Diana está falando. Existe uma luta, existe superações, existe muita coisa por trás disso, né? Então, por isso que a comparação, ela não é saudável, né? A comparação traz sofrimento, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua singularidade, tem a sua riqueza. Então a gente não pode se comparar, né? Com ninguém, porque cada um é importante do jeitinho que é. Cada um tem a sua riqueza, a sua história. Então, assim, isso é importante a gente ensinar para as crianças, para os jovens, né? Que cada um
é importante, né? Que a vida tem esperança, de que a vida é sim boa e que tem muita coisa para se viver, né? Então, eu acho que isso assim é algo que todas as pessoas deveriam pensar desde muito cedo, assim. E as redes sociais trazem essa problemática hoje em dia, da comparação, do mundo irreal, das coisas que realmente elas não existem, né? São coisas que fantasiosas, que trazem e prejudicam muito a população, as comunidades, principalmente aquelas pessoas que não compreendem muito bem esse contexto da modernidade, né? Então, acho que é importante, assim, isso que a Diana trouxe sobre as redes sociais. É importante que as famílias reflitam sobre isso, porque a comparação, assim, é um mal muito prejudicial. Eu gostaria, assim, né, de talvez trazer uma reflexão para cada um, né, que cada pessoa que esteja assistindo, assim, que possa, talvez até colocar no papel, né, pontos, assim, da sua história, né, momentos difíceis, às vezes lá da infância, situações, né, que conseguiram superar, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, que situação difícil que eu tô vivendo, como eu vou sair disso, né, como eu vou resolver, mas a gente consegue, né, todos nós, né, temos suas histórias de superações, né, de obstáculos, de marcas que ficaram, sejam positivas ou negativas, que a gente possa olhar para isso, né, e pensar no quanto fomos fortes, né, no quanto conseguimos, né, superar situações e estar preparados, né, para a vida, assim. Se por acaso não estiver conseguindo sozinho, busca ajuda. São José tem muito recurso, eu sempre falo isso, é uma cidade diferente de outros lugares, né? O recurso que a gente tem aqui, tu não encontra em todo lugar, né? Seja da saúde mental, seja da saúde física. Então busca ajuda, tá? A gente tem muita coisa para oferecer e acho que esse movimento de se valorizar a vida, etc., é fundamental. A gente consegue hoje fazer um caminho diferente. Há muitos anos atrás não tinha, né? Então, na época lá dos nossos avós, etc., talvez não teria esses recursos que a gente tem hoje, que nem uma atenção básica bem distribuída, a gente tem daí aqui. São José tem uma história, né? E pelo que eu já ouvi falar, ela não tinha tanto recurso, né? Isso é uma coisa que vem depois da emancipação. Então, tem que aproveitem. Pensar que sempre é possível recomeçar, né? As pessoas não estão sozinhas, elas podem contar com ajuda. E que também, assim, eu acho que é importante lembrar que isso é um momento, que as pessoas não se resumem a isso, né? Isso é um momento que as pessoas estão passando na vida, ou qualquer ser humano, né? Está passando pela vida e que vai passar, né? Não há dor que seja para sempre, não há felicidade que exista para sempre. A vida é feita de momentos, é feita de situações, e vale a pena a gente pensar que isso vai passar. E se a dor for tão insuportável assim, se não for possível, por algum motivo, não chegar ajuda, é importante que o tempo vai ajudar também, né? Mas o importante é pedir ajuda. Né? Porque às vezes, né, a gente tem uma dor de dente, a gente vai aonde? No dentista. A gente tem uma dor física, vamos no médico. E aí quando tem uma dor emocional, né? Então, também tem tratamento para isso, né? Também tem profissionais para acolher isso. E não esqueça do CVV, né? A gente falou dele e ele... Então, para quem não quer ir lá buscar ajuda ao vivo, pode ligar no CVV, 188. Vale ressaltar também, né, que a ajuda ao vivo é sempre sigilosa, né, profissional, então as pessoas podem se sentir, né, à vontade para falar sobre essas situações. Isso aí, então. Recebemos aqui no estúdio de podcast Felipe. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que a gente possa ter contribuído com a saúde de São José, sabe, ter plantado alguma coisa boa, sabe, em cada um. Diana, as suas considerações finais? Foi um prazer, né, estarmos aqui. Gostaria de dizer, né, que a gente está sempre à disposição, né, da população para que em qualquer momento, né, nos procure, que valorize sua vida, né, para que possamos prevenir o suicídio. Valdir? Para mim também é uma honra ter participado do meu primeiro podcast, né? Para mim é uma honra ter participado desse podcast e também me sinto lisonjeado junto com os meus colegas de poder ajudar a população de São José do Hortêncio
nessa caminhada que a gente sabe que não é fácil, mas é importante. É importante que as pessoas saibam que existe esperança e de que a vida vale a pena, né? E estamos aí, participando como servidores do município e ajudando as crianças, as escolas, os idosos, do público geral no posto de saúde. E estamos abertos, sempre de portas abertas para a população. É isso aí, então. Agradeço a equipe municipal, que faz parte da rede municipal aqui de São José do Hortêncio. Agradeço também a empresa Vale Vita por patrocinar o nosso podcast aqui da Hortência FM. E aguardo vocês nos próximos podcasts. Valeu? Obrigado pela sintonia de todos. Pode deixar seu comentário. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Valeu, tchau, tchau.